Bem, gente, agora a questão 21, tá? Do passo da primeira etapa. Vamos iniciar novamente lendo ela. A altura, a largura e comprimento de um reservatório em formato de paralelepípedo, reto, retângulo, são, respectivamente, os três primeiros termos de uma progressão aritmética crescente, em que o primeiro termo é 1 metro e a razão dessa progressão é 2. Sabendo que o reservatório será preenchido com 80% de sua capacidade com água, utilizando baldes de 20 litros cada, e que uma pessoa é capaz de despejar 100 baldes por dia, quantos dias serão necessários para completar 80% do reservatório? Então, aqui eu coloquei, tá bom? Como ele acabou de dizer, ó, é uma progressão aritmética, tá bom? Crescente. E aí a gente consegue descobrir quais são as medidas desse reservatório. Aqui eu coloquei ó, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Então, o primeiro termo é referente à altura, o segundo termo é a largura e o terceiro termo é o comprimento, tá bom? Como ele acabou de falar, ó, o primeiro termo é de 1 metro. Então, a altura desse reservatório é 1 metro, tá bom? Vou colocar aqui, a altura. Então, a altura desse reservatório é de 1 metro. Como a razão dessa progressão é 2, a gente vai somar o primeiro termo, né, mais a razão. Eu vou colocar aqui, ó, pra ficar bem explicadinho. Então, primeiro termo mais a razão, tá bom? O primeiro termo a gente acabou de ver que é 1. Então, é 1 mais... Aqui, a razão dessa progressão é de 2. Então, vai ser 1 mais 2, que é igual a 3 metros. Que ele é referente à largura desse reservatório. E o terceiro termo é o comprimento. Então, vai ser o A2, né? O segundo termo, mais a razão. O segundo termo a gente acabou de achar, ó, que é 3, tá? 3 metros, mais a razão. Então, vai ser 3 mais 2, que vai ser 5 metros de comprimento. Então, essas são as medidas do reservatório. Então, pessoal, agora a gente tem que achar o volume desse reservatório. Para calcular o volume, a gente tem essa formulazinha, né? Que é volume, que é igual a altura vezes largura vezes comprimento. Agora, a gente só substituir, ó. A gente já tem a altura, já tem a largura e já tem o comprimento. Agora é só substituir. Então, a altura é 1 metro vezes a largura, que é 3 metros, vezes o comprimento, que é 5 metros. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Então, o volume é 15 metros cúbicos, tá bom? Como é o volume, aqui fica cúbico. Agora, pessoal, a gente tem que converter esse volume para litros, para saber quantos litros cabe dentro desse reservatório. Então, a gente vai lembrar, ó, uma condiçãozinha que é 1 metro cúbico é igual a 100 mil litros, tá bom? Isso é uma condição. Então, ó, se 1 metro cúbico é igual a 100 mil litros, se a gente tem 15 metros cúbicos, quantos litros a gente vai ter? Então, é só dividir esses 15 metros cúbicos por 1000, tá bom? E aí, então, vai ficar assim. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, 15 metros cúbicos, multiplicando... Vou multiplicar, colocar aqui, multiplicando por 1000, tá? Porque 1 metro cúbico é igual a 1000, então, se a gente tem 15 metros cúbicos, a gente vai multiplicar por 1000, tá? Perdão. Então, a gente vai multiplicar, ó. A gente vai colocar 15 mais esses 3 zerinhos. Vai ficar 15 mil litros. Então, esse reservatório, ele tem uma capacidade de 15 mil litros, tá bom?
Agora, pessoal, como foi dito aqui no enunciado, que o reservatório, ele só será preenchido com 80% da sua capacidade, né? Então, a gente vai ter que, como o total do reservatório é de 15 mil litros, só que a gente só vai encher 80% dele. Então, a gente vai ter que achar 80% de 15 litros, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, pra ficar bem finalizado. Então, aqui, ó, 80% de 15 mil litros. Agora, porcentagem, né? A gente consegue reescrever esse 80% como sendo 0,80. Por quê? 80% não é 80 dividido por 10, perdão, não é 80 dividido por 100. Então, se, eu vou colocar aqui, tá? Fazer uma observaçãozinha aqui. 80% é igual a 80 dividido por 100. Se a gente vai dividir, a gente vai voltar a casinha duas casinhas, né? Então, vai ser 1, 2. Então, vai ficar 0,80, tá bom? Então, por isso que fica 0,80. Seria em forma decimal da porcentagem. Então, vai ficar 0,80 vezes, tá? 15 mil litros. Então, o resultado vai ser 12 mil litros. Então, a gente só vai encher 12 mil litros desse reservatório, tá bom? Que é 80%. Agora, pessoal, a gente tem que descobrir quantos baldes são necessários para encher esse reservatório com o volume que nós desejamos. Para isso, a gente tem esse método, tá? Essa formulazinha, que é o número de baldes, que é igual o volume desejado, que é 12 mil litros, dividido pela capacidade do balde. Aqui, ó, ele nos diz que cada balde tem 20 litros, tá bom? Ó, aqui, ó, o balde tem uma capacidade de 20 litros. E a gente quer encher do reservatório 12 litros. Então, ó, é só a gente substituir os valores para saber a quantidade de baldes que são necessários para encher esse reservatório. O volume desejado, como eu disse, é 12 mil litros. E o balde cabe 20 litros. Dividindo esse valor, ó, 12 mil litros dividido por 20 litros, serão necessários, então, 600 baldes. Vou escrever aqui para vocês, tá? Pra ficar. Então, número de baldes. Então, ó, a gente pega o volume que nós desejamos encher do reservatório e dividimos pela capacidade de baldes, tá bom? Para saber quantos baldes são necessários para encher o reservatório. E aqui serão necessários 600 baldes. Agora, pessoal, como são necessários 600 baldes, a gente temos aqui, ó, que uma pessoa é capaz de despejar 100 baldes por dia, tá vendo? E o enunciado quer saber quantos dias são necessários para encher esse reservatório. Então, se a gente precisar de 600 baldes para encher, e a pessoa consegue carregar 100 baldes por dia, então a gente vai precisar de 6 dias para encher 80% desse reservatório. Então, a resposta, ó, vai ser 6 dias. Deu para compreender? Ó, a gente tem que ter 600 baldes para encher o reservatório. A pessoa que é responsável, ela consegue carregar 100 baldes por dia. Então, todo dia ela vai carregar 100 baldes. Então, vai ser 100, 200, 300, 400, 500, 600. Opa, ó, 600 baldes. 600 baldes que é para encher 80% do reservatório. E é o que a gente quer, ó, tá vendo? Então, vai ser 6 dias, sendo a alternativa E. Obrigada, gente.